eu sou a Vanessa, eu sou jornalista, mas nos últimos 15 anos da minha carreira, eu dediquei para o entendimento de como as universidades impactam nos ecossistemas de inovação. Eu acho que se vocês forem pensar a respeito dos ecossistemas de inovação por todo o mundo, aqueles ambientes como em Berkeley, Vale do Silício, vocês sempre vão estar pensando que existe uma universidade muito próxima. É sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje. Mais especificamente, eu vou contar para vocês como é que a Unicamp se porta e o que a gente tem a oferecer para a construção desses ecossistemas. Bem, na relação entre as universidades e as empresas, a primeira coisa que sempre vem à mente das pessoas é a formação de talentos. E isso é claro e óbvio, é missão da universidade formar os talentos que vão integrar as empresas, o setor industrial, levando inventividade, levando a criatividade e a organização para o setor empresarial. Mas essa não é a única forma com a qual a gente interage com o setor empresarial. Muitas vezes colaboramos, por exemplo, em congressos, em publicações em conjunto ou em conversas informais entre os nossos pesquisadores e os pesquisadores das empresas. Muitas vezes essas interações elas evoluem e um pesquisador da universidade acaba indo trabalhar no setor empresarial. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico ilustra nessa figura um pouco sobre essa colaboração. E se vocês forem dar uma olhadinha, nós temos ali um iceberg, no qual, na base, temos a maior parte dessas interações, que é o fato dos nossos alunos irem trabalhar no setor empresarial, a nossa colaboração com as conferências, publicações em conjuntos, mas quando a gente vai se aproximando para o topo desse iceberg, a gente vai falar em desenvolvimento tecnológico e em inovação, numa colaboração que demanda uma proximidade entre a universidade e a empresa muito mais próxima mesmo do que no outro tipo de colaboração informal. A gente vai estar falando sobre contratos de pesquisa, licenciamento de tecnologias, a formação de empresas spin-offs, que são aquelas empresas fundadas para levar à frente tecnologias que são desenvolvidas no escopo da universidade. E, inclusive, laboratórios de pesquisa em participação. Essas colaborações, elas são colaborações que acontecem no escopo de uma incubadora de empresas, do Parque Científico e Tecnológico e aqui no Brasil, por meio dos núcleos de inovação tecnológica. A Lei de Inovação Federal do Brasil é de 2004 e ela estabelece que todas as instituições de pesquisa e ensino devem ter um núcleo de inovação tecnológica. Na Unicamp, essa organização, esse NIT, como nós chamamos, é a Agência de Inovação Inova Unicamp. Ele foi criado, inclusive, antes da Lei de Inovação, porque a Unicamp, é uma universidade que foi pensada já a partir de uma demanda de interação com o setor empresarial, uma demanda de interação com a sociedade. Nós atuamos em 4 principais eixos, então somos responsáveis, por exemplo, pela propriedade intelectual. Quando um aluno, um pesquisador da universidade desenvolve uma nova tecnologia com aplicação industrial no escopo da pesquisa que é realizada na Unicamp mesmo, nós somos responsáveis por receber esse conteúdo e avaliar se a gente vai pedir uma patente, um programa de computador ou qual o tipo de proteção mais adequada para essa tecnologia. Aí você pode se perguntar, por que uma universidade se preocupa com patente, né? Exatamente porque a proteção dessa tecnologia vai facilitar a oferta dessa tecnologia para o setor empresarial. Então, temos um segundo eixo, que é o eixo de parcerias e contratos de pesquisa. O pessoal de parcerias, ele oferece essas tecnologias para o setor empresarial e também recebe demandas reais de desenvolvimento tecnológico. Nós temos um terceiro eixo, que é o eixo de empreendedorismo e o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. O parque é um local realmente dentro do campus no qual há interação entre startups recém-formadas, grandes empresas e academia. E, por fim, nós temos a área de relações institucionais e comunicação, que é a área que eu lidero na agência, que trabalha
transversalmente com todos os outros eixos, de maneira a reverberar e repercutir esses resultados, que não são poucos. Nós somos referências, não só aqui no Brasil, mas também internacionalmente por conta dos nossos resultados. Temos um portfólio de mais de 1.200 patentes ativas, depositamos cerca de 60 patentes por ano. Não é pouca coisa, gente. 60 patentes, as universidades no Brasil têm um papel fundamental no setor de inovação. Na realidade, se você for olhar a lista dos 10 maiores depositantes de patentes no Brasil, certamente a gente vai ter aí pelo menos 8 universidades. Nós também temos os contratos de transferência de tecnologia ou de licenciamento, que no ano passado foram 48, mas que a gente aí já acumula mais de 170 contratos ativos. Quer dizer, tecnologia que a gente protegeu e levou até o setor empresarial por meio de um contrato de licenciamento. E atuamos também recebendo as demandas tecnológicas e promovendo contratos de pesquisa com empresas. Foram mais de 50 contratos no ano passado e mais de 43 milhões de reais investidos das empresas na universidade, pensando em pesquisa e em colaboração. De repente você vai pensar o seguinte, mas que tipo de empresa, com quais empresas vocês trabalham, colaboram? Nós colaboramos com empresas de todos os setores. A universidade, a Unicamp, é uma universidade que tem cursos em diversas áreas. E também trabalhamos com empresas de diversos portes, desde grandes empresas com demandas tecnológicas mais parrudas, até empresas que nós auxiliamos a fundar, porque nossas tecnologias são tecnologias ainda embrionárias, que precisam movimentar tecnologicamente de maneira que elas possam chegar à sociedade. Como é que a gente faz isso? Muitas vezes a gente apoia, inclusive, a criação dessas empresas. Vou comentar com vocês a respeito de um dos nossos projetos, que é o Desafio Unicamp. Todo início de ano, a gente escolhe 80 patentes da universidade e disponibiliza no site do Desafio Unicamp. Times de todo o Brasil. Eu, repito, é de todo o Brasil, porque não é necessariamente, não tem que ser aluno da Unicamp para participar do Desafio Unicamp. Tem que ter interesse em montar uma empresa a partir de uma tecnologia da universidade. Então, times de todo o Brasil escolhem uma tecnologia e a gente coloca aí um mentor empresarial e um inventor da tecnologia para auxiliar esses times a desenvolverem modelos de negócios de maneira a criarmos aí, geralmente, uma empresa por ano a partir desse desafio. Nós também, muitas vezes, levamos esses grupos para a nossa incubadora de empresas de base tecnológica, a Unicamp. A Rubian, essa empresa, foi uma das empresas criadas por meio do Desafio Unicamp. Na época, os alunos se juntaram ao então mentor de negócios deles durante o desafio para fundar a empresa e esse ano lançaram um produto novo baseado em tecnologia que foi desenvolvida na universidade. Eles também foram incubados na incubadora de empresas de base tecnológica da universidade, na Unicamp. A Unicamp também recebe propostas e empresas de todo o Brasil. Não precisa ser necessariamente uma empresa fundada por um ex-aluno da universidade, tá certo? Então, é o seguinte, essas propostas são propostas de empresas com foco em desenvolvimento tecnológico. Então, assim, nosso foco é o desenvolvimento de novas empresas que não só lidam com TI, tá? Então, em geral, às vezes, quando eu falo tecnologia, as pessoas entendem muito negócios na área de tecnologia da informação e não é bem isso. Temos empresas de todos os setores, desde o agrícola até o setor médico, setores de hard tech, setor químico, mas tem que ter uma base científica, uma base tecnológica. Nós auxiliamos a colocar 54 empresas no mercado. Essas empresas podem ficar com a gente por até 3 anos. Uma das empresas que esteve com a gente na Unicamp, por exemplo, é a Agriauli. A Agriauli é uma empresa focada em biometria, que atualmente está localizada ali pertinho do campus. O Iron, que é o CEO, não foi aluno da Unicamp, mas veio para incubar a empresa dele porque acreditava que o nosso ecossistema era um ecossistema que seria muito positivo para o desenvolvimento da empresa dele.
Em 2019, eles fecharam um contrato com o Pentágono no valor de 75 milhões de dólares para fazer a biometria fazer a biometria dos cidadãos do Afeganistão. É um contrato imenso de uma empresa com uma tecnologia muito parruda, uma tecnologia reconhecida internacionalmente e que foi desenvolvida dentro da incubadora de empresas de bases tecnológicas da Unicamp. Nós também trabalhamos com empresas multinacionais, grandes empresas que nos buscam com desenvolvimento, assim, com demandas tecnológicas mais fechadas. Nesse caso, nós buscamos dentro da universidade quem são os pesquisadores mais adequados para trabalhar com essas empresas e auxiliamos na formatação dos projetos de pesquisa, ou então, inclusive, em prospecções mais amplas. A Bayer, por exemplo, é uma dessas empresas que nós trabalhamos, primeiro, num processo de prospecção de todas as tecnologias da universidade que potencialmente poderiam ser aplicadas nos novos negócios da Bayer. E depois, na formatação de projetos de pesquisa, para evoluir com essas tecnologias e levá-las até o mercado. Afinal de contas, quem entende de mercado, de marketing, é a empresa e não a Unicamp. A gente faz uma parceria, então, ganha-ganha, na qual a gente entra com conhecimento tecnológico, a gente entra com a base científica e a empresa entra com conhecimento de mercado. Agora, é muito importante que essas empresas, elas tenham um DNA inovador. Então, elas entendam que as tecnologias da universidade são tecnologias embrionárias e que a gente vai precisar fazer realmente um trabalho conjunto para levá-las até o mercado. Você pode estar pensando, isso é uma coisa do Brasil. Não é. Todas as universidades internacionais, as grandes universidades de pesquisa no mundo, elas trabalham na fronteira do conhecimento. E quando a gente se une às empresas, a gente faz com que esse conhecimento científico seja transformado em tecnologia em benefício da sociedade. Algumas empresas nos buscam também para um trabalho ainda mais sinérgico e ainda mais próximos. Essas empresas, elas podem optar em se hospedar dentro do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, que também a gestão é feita pela Inova. Hoje, o parque é uma área de 100 mil metros quadrados dentro do campus de Campinas, tá certo? Então, dentro do campus onde estão os alunos, os docentes, os laboratórios, nós temos o parque. Atualmente, a gente hospeda 35 empresas, entre empresas que são startups recentemente criadas ou laboratórios de pesquisa de grandes empresas ou empresas que querem trazer o seu núcleo de pesquisa para dentro da universidade. Há muitos benefícios em se trazer um núcleo de pesquisa para dentro da universidade. Começa pelo fato de que essas empresas que estão com a gente no parque, elas vão ter um acesso mais facilitado aos talentos, então contratam nossos alunos com mais facilidade. Mas vai também pela opção em se ter um ambiente de pesquisa mais neutro e fora ali daquele dia a dia das empresas, que acaba contaminando a neutralidade da pesquisa e uma liberdade mais criativa. Então, muitas empresas trazem os seus núcleos de pesquisas lá para a Unicamp exatamente para isso, para contratar os alunos mais facilmente, para ter acesso aos laboratórios e às tecnologias da universidade e também para ter um ambiente neutro, onde a criatividade vai fluir de uma maneira mais tranquila. Atualmente, a gente tem cerca de 500 pessoas trabalhando no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e mais de 400 dessas pessoas, elas atuam com foco em pesquisa. Então, é esse o DNA do Parque Científico e Tecnológico da universidade. Nós temos 6 prédios atualmente operando que unem ali empresas incubadas, startups e também os núcleos de pesquisa, formando um ecossistema de inovação bem profícuo, no qual cada um pode contribuir um pouco e todos aprendem, todos ganham. Temos empresas, grandes empresas, como a IBM, a Samsung, com seus núcleos de pesquisa ali, mas também startups de diversas áreas, de diversos cores de pesquisa. Uma delas, por exemplo, é a empresa NeuralMind, é uma startup que foi criada pelo ex-docente da universidade, professor Roberto Lotufo,
e pela ex-aluna e ex-gestora da universidade, Patrícia Toledo. Os dois se juntaram para criar uma empresa na área de inteligência artificial e que hoje estão dentro do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Mas há também um caso interessante, por exemplo, do grupo IDEA. Eu gosto bastante desse case porque eles têm um perfil um pouco diferente. Eles trabalham com fotônica, tá? São fornecedores do acelerador de partículas do Sirius, que fica lá em Campinas, né? E eles optaram em trazer um núcleo de pesquisa deles para dentro da Unicamp e deixar esse núcleo de pesquisa no Brasil. Para e pensa quantas empresas não têm os seus núcleos de pesquisa aí fora do Brasil, em específico na Europa, nos Estados Unidos. Essa empresa optou em investir no talento nacional e deixar o seu núcleo de pesquisa no Brasil, dentro da Unicamp, mesmo com processos de cocriação com os seus clientes e seus fornecedores que ficam nos Estados Unidos, na Califórnia, alguns fornecedores na China. É uma empresa muito internacionalizada, mas que fez essa opção de maneira a contratar gente de qualidade e em usufruir do talento nacional. Essas empresas fundadas por ex-docentes, mas principalmente ex-alunos da universidade, elas são chamadas empresas filhas da Unicamp. Nós, da Inova, fazemos um trabalho já há vários anos de acompanhar a criação de novas empresas pelos nossos ex-alunos. Hoje a gente tem um cadastro de mais de 1.000 empresas, mais de 900 delas ativas. Inclusive agora, em outubro, a gente vai divulgar os novos números, que são incríveis. Por essa última pesquisa, a gente tinha chegado ali em 8 bilhões de faturamento. Para vocês entenderem a diversidade e a qualidade dessas empresas, a gente tem desde empresas como a Movile, que é uma grande empresa, até empresas que foram recentemente fundadas por alunos. E o que a gente faz? A gente une esse ecossistema, tanto apoiando para que uma grande empresa interaja com uma pequena empresa ou entre as pequenas empresas, como também como grandes empresas que não são filhas da Unicamp, quando têm demandas tecnológicas ou buscam por parceiros, nós estamos ali para fazer essa conexão. Então, contem com a Inova para isso. Quero dizer para vocês que a Unicamp é uma universidade realmente comprometida com o objetivo de interagir com o setor empresarial. Então, se a sua empresa precisa de pesquisa e desenvolvimento, ou está interessado em prospectar novas tecnologias para licenciar para novos negócios dentro da sua empresa, gostaria ou está pensando em ter um laboratório de pesquisa dentro da universidade e interagir mais com os alunos, ou mesmo em ter contato com esse grupo de 1.000 empresas filhas da Unicamp, vocês podem contar com a Inova. Podem contar com a Unicamp para pensar e difundir a cultura da inovação e do empreendedorismo. É isso. Muito obrigada.